Fala galera, Bruno Galdino, tô passando por aqui para deixar aqui mais uma linha de pensamento com vocês. Em alguns dos cursos que eu tenho compartilhado com a galera, trocado ideia, falando um pouco sobre algumas diferenças que a gente pode fazer no salão, como atender, como falar, como fazer e por aí vai. Uma das perguntas, uma das afirmações, na verdade, que muitas das vezes o profissional acaba fazendo pra gente é: pô, Bruno, mas lá no meu salão a cliente não paga e não pagaria esse valor diferenciado, até uso o termo mais caro, pelo serviço. Então por isso que até o tema agora que sua cliente não paga pelo serviço mais caro. Então vamos analisar. Eu anotei, estou fazendo aqui andando, caminhando, então eu acabei anotando 3 pontos para analisar essas questões. E aí eu estou caminhando aqui, estou indo até almoçar, vou aproveitar para gravar e argumentar algumas coisas com vocês. Primeiro ponto que eu parei para ficar pensando, por que eu penso assim? Olha que muito louco lá nos cursos o que acaba acontecendo quando tem essa afirmação que: Bruno, mas você consegue cobrar o valor que você cobra porque você atende no Morumbi, você atende nos Jardins. E olha que legal, eu faço a seguinte pergunta lá nos cursos: quem aqui, às vezes tem lá 100 pessoas, 200 pessoas no curso, eu falo assim: quem aqui tem um telefone da iPhone? Os cabeleireiros, os mesmos que falam que a cliente não pagaria, que a cliente não faria. Aí vai lá, levanta um monte e fala: eu tenho. E aí eu falo: mas é engraçado, você não mora no Morumbi, você não mora no Cidade de Jardins. Não que pessoas que não morem lá não possa ter, né? Mas eu uso o mesmo trocadilho, porque às vezes ela tá lá falando que a cliente dela não pagaria por um serviço mais caro. Mas por que ela comprou um telefone mais caro? Por que a pessoa investiu num telefone mais caro? Sendo que tem uma infinidade de opções. E o que levou ela a comprar? E aí eu começo a conversar com ela sobre isso. Eu falo: pô, é verdade. Então o primeiro ponto que eu analiso com elas é que assim, você comprou a filosofia que eles venderam. E é engraçado, pega uma pessoa, por exemplo, que ama o iPhone, fala pra ela que o iPhone não é bom, pra você ver a briga que você compra com ela. Então é um ponto muito certo isso. As pessoas investem mais porque elas compraram a ideia. E por que no salão às vezes a gente não consegue cobrar esse valor diferenciado? Justamente porque a sua cliente não comprou que o serviço que você está oferecendo, ele vale o valor que você está querendo cobrar mais caro. Aí você talvez possa justificar assim: Bruno, mas eu não posso cobrar mais caro porque os salões ao redor, eles cobram muito barato. Se já estava assistindo um vídeo, e quem comentou sobre isso foi o Érico Rocha. Ele falou o seguinte: você tem que pedir para o que você acredita. No caso, eu acredito em Deus, então não sei o que você acredita. Então, digamos que você vai pedir para no que você acredita. Você vai pedir para que os seus concorrentes eles sejam muito, muito excelentes. Vai falar: como assim eu vou pedir para o meu concorrente ser excelente? Você está maluco? Eu quero que o meu concorrente seja ruim e eu seja excelente. E olha que linha de pensamento muito legal que ele conseguiu trazer para a gente parar para analisar. Se o seu concorrente tiver um nível de excelência muito elevado, ele vai dar margem para que você subir mais. Olha que louco. Se eu tenho 10 concorrentes e esses meus 10 concorrentes eles cobram, sei lá, vamos colocar aí R$100 um serviço no salão, eles vão ser uma âncora. Eles não vão permitir, eles não vão me dar espaço para eu subir mais do que isso. Não consigo cobrar mais do que R$100. Mas Bruno, por que você não consegue cobrar mais do que R$100? Eu não consigo cobrar mais do que R$100 porque a média de onde eu atendo, a média dos salões onde eu faço, eles cobram isso. Então olha que raciocínio incrível. Você precisa de alguma forma influenciar os seus vizinhos, que são os seus concorrentes de salão, para que o nível de excelência deles seja muito grande. Por quê? Porque quanto maior for o nível de excelência de todos eles, não vão cobrar mais R$100. Vão cobrar, por exemplo, 300, 400.
Quando eles passam a cobrar esse valor também, tem um alto nível de entendimento, de excelência dos serviços, mas também dos seus diferenciais, dá margem. Então você passa a ter possibilidade, porque a média daquela região não vai ser mais 100, vai ser agora 300, 400, você vai poder cobrar 500, 600. Então olha que muito louco essa forma de analisar, essa forma de pensar. Eu não tinha parado para analisar ainda dessa forma. Então vale a pena a gente parar para pensar, vale a pena a gente parar para analisar por esse ângulo. Então eu acabei desenvolvendo também outros pontos, por exemplo, primeiro, por que nós pensamos assim? Por que a gente pensa que eu não vou conseguir cobrar mais caro aonde eu atendo? Por questão geográfica, porque a região que eu atendo não é uma região propícia. Isso não é verdade. Porque você tem profissionais, eu tenho amigos que eles trabalham em regiões, geograficamente falando, que financeiramente não é elevadíssimo e cobram valores muito diferenciados. E tem gente que paga. Por quê? Porque a pessoa comprou a ideia, porque a pessoa entende que aquilo vale. Então, e como é que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que mudar aqui. Que a gente fica pensando que aonde a gente trabalha, talvez o seu salão seja num lugar mais humilde, num lugar mais simples. A primeira coisa que você tem que pensar é mudar esse pensamento. Se eu não mudar esse pensamento, eu não vou conseguir mudar a forma que eu cobro. Então, agora tem um outro ponto também, né? Não é porque você está num lugar simples que o seu salão tem que ser só por Deus, sabe? Então tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente diferenciado. Eu acabei de fazer um post agora, esses dias, na verdade, aqui no YouTube mesmo, falando sobre uma experiência de um café que eu tomei. Eu fui tomar um café com uns amigos, e aí esse café que eu tomei, eu até fiz lá, a chamada, o seguinte: não é um simples café. Por que não é um simples café? Porque o lugar, na verdade eu tomei até um chá. Porque o lugar onde eu fui tomar o chá, lá ele servia o chá de uma forma diferente. Vinha numa xícara diferente, ela deixou um timer lá, porque o chá tinha que fazer a fusão e levava-se acho que 5 minutos para fazer a fusão, e aí ela vinha para servir o café, para bater lá o processo. Foi muito diferente, as pessoas estavam comigo assim: uau, que diferente, cara, era só um chá, mas a forma que ele serviu o chá era muito diferenciada. E o que é legal também, o ambiente, o lugar, o espaço, não era uma casa exorbitante na parte de luxo, mas era muito bem montada, era simples, mas elegante, era confortável. Então não é porque às vezes a gente está com um espaço em um lugar mais humilde, financeiramente falando, que tem que ser de qualquer jeito. Eu cansei de entrar em salões onde o salão era feio, cadeiras rasgadas, o lavatório sujo, o lavatório caindo aos pedaços, a água às vezes, meu Deus do céu, ficava feio a forma do descarte da água. Então, esse ponto é muito importante. O seu espaço tem que ser um espaço diferenciado. Você tem que ter um espaço gostoso, você tem que ter um espaço que eu queira estar lá. E o segundo ponto que a gente tem que analisar é como é que eu até fiz ali uma analogia, porque eu vi esses dias, tem um brother que é o Pedro Superti, e ele esses dias ele fez um post que me agradou muito, onde ele falava, acho que foi o Pedro Superti, onde ele mostrava um chocolate, e aí ele mostrava um chocolate de uma marca que é o Ferrero Rocher. Caraca, aquilo tive uma insight, eu gostei pra caramba, e usei esses dias também falando sobre. Então aqui é o seguinte, vamos imaginar, fala chocolate, até a pergunta é: como você tem embalado o seu chocolate? Porque chocolate tem infinidades de marca, mas se você vai lá na gôndola, vê uma caixinha de presente com um laço, com um negócio muito diferenciado, e aí você vê os outros chocolates lá com embalagem padrão, qual chocolate que você vai? Que te faz querer comprar pelos olhos, né? Que te fala: caraca, que muito louco. Então, esse é um ponto pra gente parar pra analisar. Às vezes no salão você não tem feito uma embalagem diferenciada. Como é que você está embalando o seu serviço, né? Como é que você está apresentando ele para a cliente? Isso faz com que a cliente queira ou não queira. Isso faz com que ela vai se comparar aos outros ou não. Então, se você faz uma embalagem diferenciada, se você apresenta o seu serviço de uma forma diferente, fala: Bruno, mas como é que eu vou fazer isso? Põe a sua cabeça para pensar, velho. Eu não vou fazer por você isso, saca? Então, assim, a gente tem que parar. Como é que eu posso fazer uma embalagem diferenciada? Eu faço reflexo. Mas como eu vou anunciar isso diferente para as clientes? Como eu vou falar disso de forma... Como é que eu vou embalar isso diferente? Põe a cabeça para pensar. E aí o último para a gente pensar aqui que é um processo também importante para analisar,
que eu tava rascunhando um pouco sobre isso. Deixa eu tentar lembrar, que agora deu branco o ponto que eu analisei. Que era o seguinte, eu já falei um pouco sobre isso também, que é, se você sabe qual o serviço que você já vai fazer na cliente antes mesmo da cliente sentar na cadeira, esse é um outro padrão também, porque eu não tenho um ticket médio mais elevado. Porque muitas vezes a cliente vai lá, agenda, sei lá, um serviço de corte, aí quando ela chega eu já ponho ela na cadeira e já vou fazendo corte e já despedindo dela, porque eu quero alto fluxo, eu quero muitas clientes. Eu até brinco, eu falo, cara, a gente não precisa de uma carteira de cliente gigantesca, não que isso seja ruim, isso é bom, mas na verdade o que você precisa é o número de cliente que você possa cuidar de verdade dela. Então, sabe aquele caso que você não precisa ficar se preocupando, que você já quer a próxima cliente, mas que você possa colocar a cliente na cadeira e que você possa atender baseado nas necessidades reais dela. Porque eu tenho falado disso no último tempo, muito legal essa frase, que é o seguinte: tem coisas que você não sabe que você não sabe. Sabia disso? E a cliente muitas vezes não sabe, então ela não sabe as necessidades reais dela, ela não sabe que ela precisa de algo, ela não sabe que não sabe. Então você muitas vezes tem que ter paciência e tempo para mostrar para ela que ela não sabe. Então sentar a cliente na cadeira e fazer um processo de consultoria, mostrar para ela a realidade do cabelo, mostrar para ela a realidade das necessidades dela. Então faz isso e você vai mudar o seu conceito. Então nós não vamos mais falar, poxa, eu não consigo cobrar esse valor porque esse valor é caro para a região que eu atendo. Mas se você primeiro começar a fazer o atendimento diferenciado para sua cliente, se você mudar a sua mentalidade, que não é porque é caro pela região que você atende, mas você preparar o seu espaço, mesmo simples, mas deixar ele aconchegante, confortável. Se você embalar o seu chocolate de forma diferenciada, ou seja, embalar o seu serviço, vender o seu serviço igual o Ferrero Rocher tem vendido, esse exemplo eu gostei muito, e se você, claro, tem feito o atendimento, se você passar a fazer o atendimento não pelo que está marcado na agenda, mas sentar sua cliente na cadeira, fazer uma assessoria e dar para ela o que ela precisa, não o que está marcado, você vai ter um ticket médio diferenciado, beleza? Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço, vamos junto, até o próximo vídeo. Que tema que vai ser, hein? Grande abraço, sucesso, tamo junto, tchau!